Olá, estamos aqui hoje começando mais um Mestres da Literatura. Hoje estamos num novo formato, porque a nossa convidada, Kelly Bueno, ela atualmente não mora em Foz do Iguaçu, ela está em outra cidade. Então, Kelly, eu vou pedir para você se apresentar, falar da onde você está falando, o que você está estudando. Então, oi Patrícia, oi Antônio, prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite. É sempre bom voltar a conversar com vocês. Então, meu nome é Kelly Bueno, né? Hoje eu resido aqui em Itajaí, Santa Catarina, a gente se mudou no começo deste ano. Eu sou graduada em Letras, Português e Espanhol como Línguas Estrangeiras pela UNILA e também fiz o mestrado em Literatura Comparada também pela UNILA. Atualmente eu sou doutoranda do programa de letras da área de estudos literários da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e estou aí continuando a minha pesquisa, né, que a gente começou aí no mestrado, dando continuidade. E, Kelly, o que você estudou no mestrado? Então, eu sempre tive bastante interesse, bastante contato assim, com obras distópicas, desde a iniciação científica, né, que a gente fez na graduação, porque eu acredito, né, na potência das obras distópicas de retratar a nossa realidade ou, de alguma forma, expressar os medos que a sociedade já possui. Então, eu acredito nessa potência, nessa análise literária. Então, no mestrado, a gente elegeu duas obras distópicas contemporâneas. Uma foi Cadáver Esquisito, da Agustina Basterrica, e a outra foi Nação Vacuna, da Fernanda Garcia Lau. Então, são duas obras escritas por mulheres, contemporâneas e argentinas. Então, essa escolha também não foi em vão. E a análise, né, no meu mestrado, centrou-se muito na questão da biopolítica. Então, como que dentro dessas narrativas existiu o controle do corpo, o controle da memória, existiu, né, o controle do afeto da população, para que essas medidas, né, esses governos totalitários se consolidassem dentro dessa narrativa. Então, no meu mestrado, eu centrei, né, a minha análise nesse viés. E hoje no doutorado você continua nessa perspectiva ou mudou um pouco o foco da análise? Hoje o meu foco, ele mudou, mas eu permaneço com uma dessas obras, eu continuo com Cadáver Esquisito, da Agustina Basterrica, que é uma distopia, né? Então, para explicar um pouquinho do que eu pesquiso, é necessário entender um pouquinho também do contexto da obra. Então, é uma distopia onde surge um vírus, é um vírus desconhecido que assola e causa medo na população, mas ele é um vírus que, apesar de ser letal aos seres humanos, ele atinge os animais. Né? Então, dentro dessa sociedade distópica, todos os animais eles são assassinados, né? Eles são exterminados como forma de evitar esse contágio. Então, é uma obra que retrata sobre um vírus. Então, apesar dela ter sido escrita lá em 2018, né, na época da pandemia, ela ganhou uma repercussão muito grande por causa desse contexto. Então, ela retrata essas questões desse vírus, né, desse ausência de animais e ausência de corpos a serem explorados. E diante da ausência de animais, a gente tem o quê? A impossibilidade de seguir consumindo carne. Então, dentro dessa narrativa, o canibalismo ele é legalizado, né? E corpos humanos passam a ser criados em cativeiros, em massa, abatidos, para suprir essa demanda, né? Que, como a autora fala dentro do livro, carne é carne, não importa de onde venha. Então, essa é a perspectiva do livro. E no mestrado, né, eu parti de uma outra perspectiva, mas essa questão dos animais, né, porque qual que é a minha hipótese no doutorado? Que os corpos humanos dentro dessa narrativa representam os animais da nossa sociedade. Né? Os animais hoje eles são considerados vidas inferiores, produtos, mercadorias. Então, a minha análise hoje do doutorado, ela centra-se na ética animal, né? Eu trato muito da questão do especismo dentro da narrativa, então eu utilizo autores da ética abolicionista, né? Onde eu vou questionar a partir dessa narrativa que é distópica, né? Quais são as consequências para a humanidade caso a gente não mude a forma como tratamos a natureza e os animais hoje. Então, hoje eu estou dentro da ética animal, né? Fugi um pouco, mudei um pouco de área, mas eu continuo com a mesma obra. Kelly, quando você estava falando, eu estava pensando aqui em alguns estudos que eu fiz. Essa sua discussão hoje, ela passa pelo ecofeminismo também? Ela faz uma ligação. Na realidade, um capítulo da minha tese vai ser dedicada ao ecofeminismo,
Principalmente nessa questão, né, que existe entre como nós, mulheres, tratamos as outras fêmeas não humanas, né? Então, eu passo pelo ecofeminismo, sim, principalmente porque dentro da narrativa, apesar de todos esses corpos serem explorados, são os corpos das fêmeas que mais sofrem, né? Que mais terão a questão do leite, a questão da gravidez forçada, etc. Então, o ecofeminismo é uma linha que passa ali na minha tese, e eu utilizo bastante uma autora que vai falar que existe uma relação que, nas palavras delas, não tem como dissociar a questão que o ecofeminismo vai ter, que é a violência que os animais sofrem também está correlacionada com a violência que as mulheres sofrem. Então, ela vai dizer que o homem, né, agora falando do homem no gênero mesmo, ele sente-se superior tanto com a natureza quanto, né, com as mulheres. Então, o ecofeminismo vai juntar essa defesa pela igualdade das mulheres e também pela questão da natureza. Então, passa assim. Uhum. É aquela perspectiva de que as relações de exploração de raça e gênero também aproximam essas categorias a uma certa animalização, seria isso? Isso, a Carol Adams, né, que é a principal autora que eu utilizo para essa questão, ela vai dizer que o sexismo, o racismo e o especismo têm essa mesma lógica, né? Então, quando um homem ele abusa ou ele comete a violência sobre uma mulher, você pode observar que provavelmente ele também faça isso ou ele sente-se no direito de fazer isso com um animal. Então, ela coloca a mulher desse lado a lado, né? Tipo, a mulher... E aí vai entrar a questão do ecofeminismo radical, né? Porque as ecofeministas radicais vão dizer o quê? Para eu defender o meu direito como mulher, eu não posso esquecer dos direitos das das fêmeas não humanas, né? Então, como que eu posso querer que respeite meu direito como mulher, se ao mesmo tempo eu apoio a exploração de outras fêmeas? Então, o ecofeminismo radical, ele vai querer abolir totalmente essa exploração, né? Então, eu perpasso por isso dentro da obra, principalmente por causa da personagem Jasmine, que existe dentro da narrativa, que é uma fêmea, né? Ela já perde a identidade quanto humana, né? Porque ela passa a ser vista ali somente como um animal, mas apesar disso, ela também, enquanto fêmea, enquanto animal, ela também é totalmente explorada, ela tem o seu corpo explorado, ela é assassinada no final do livro, então ela tem essa exploração duas vezes, ela perde a identidade como humana e depois ela perde o direito à identidade como animal. Então essa é a análise que eu faço durante a minha narrativa ali, né, a minha pesquisa. Essas questões de poder, né, que o homem, enquanto gênero, né, homem, ele se vê no direito de praticar, né, eu acho que isso é uma coisa bem interessante de ser explorada mesmo, porque uma das coisas, assim, eu não li muito sobre ecofeminismo, mas uma das coisas, assim, que me marcou bastante foi que a mulher, ela sempre teve essa concepção de que a mulher está mais próxima da natureza, né? Uhum. O homem mais próximo da cultura. E essa aproximação da mulher com a natureza torna a gente mais vulnerável também. E por isso que sempre que existe assim, uma exploração da natureza e uma degradação do meio ambiente, geralmente quem mais sofre são as mulheres, né? Aí existem, acho que teve alguns estudos alguns artigos que eu li, que era sobre a questão ali daquele acidente nuclear que teve ali perto da Ucrânia. Agora esqueci o nome do acidente nuclear que teve ali. Daquela usina, sabe, que explodiu por ali. E quem mais sofreu e sofre até hoje as consequências disso são mulheres e crianças, sabe? Os homens, geralmente, eles conseguiram retomar suas vidas e tal, mas as consequências mesmo, assim, mais danosas, porque as mulheres acabam ficando sem emprego, elas acabam indo, assim, para uma marginalidade muito mais cruel, um nível de pobreza muito maior, né? Isso é uma coisa assim que a gente precisa começar a se atentar para esse tipo de coisa, porque a gente está vendo várias outras catástrofes, né?
acontecendo, e com certeza daqui a algum tempo a gente vai ver algumas repercussões sociais, né, desses acontecimentos. Isso que você falou é bem interessante. Eu acho que eu li uma pesquisa que a ONU fez, que eu acho que 80% das pessoas que precisam, né, que são forçadas a se deixarem os seus países por causa das mudanças climáticas, 80% são mulheres e crianças, de fato. Então, a gente sempre, né, a gente como mulher, a gente sempre está nessa posição. Em qualquer âmbito que a gente pensa, qualquer âmbito que a gente olha, a gente sempre está, parece que no segundo plano, ali, as que mais sofrem, as que mais, né, necessitam desse olhar. E eu acho que essas pesquisas são importantes nesse sentido. Apesar de que quando a gente fala de ética animal e de ecofeminismo, muitas vezes a gente toca em assuntos ou feridas que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, não querem ver. É um assunto delicado. Eu mesma sofro muito para ler os textos, sofro mais ainda para escrever o que eu tenho que escrever. Já mudei bastante a minha perspectiva em relação à forma de se alimentar, as escolhas que a gente pode fazer no dia a dia para né, de alguma forma, não digo abolir, porque eu estou muito longe ainda de poder dizer que eu pratico o abolicionismo, né, mas de pensar, né, tanto em outras fêmeas, né, não humanas, quanto nas mulheres na sociedade, também quanto nos animais, né. Então, eu acho que a literatura tem esse poder e eu fico feliz de poder ter crescido, né, de ter mudado algumas visões a partir da minha pesquisa, porque eu acho que é isso que é a pesquisa também, né, que muda a gente enquanto pesquisador também. Dentro dessa perspectiva, aproveitando o gancho, Kelly, para quem está pensando assim na carreira acadêmica também, está pensando em entrar no mestrado, doutorado, como que você considera assim que a experiência dessas formações transformou a sua vida, dando continuidade ao que você vinha desenvolvendo ali? Então, eu sempre gosto quando eu reflito, né, sobre a Kelly lá de 2018, quando eu ainda estava ali na graduação, porque assim, a minha carreira acadêmica é diferente, porque letras foi a minha segunda graduação, então eu fiz um mestrado junto com a graduação. Então eu estava nos dois ali, né? Porque eu já tinha uma primeira graduação em secretariado executivo, então eu mudei completamente de área. E foi também uma inserção nessa vida acadêmica que era até então desconhecida para mim. E eu gosto de pensar que tanto a literatura quanto a Unila, porque para mim eu não consigo separar a literatura de Unila, porque a Unila que abriu essas portas e estudar literatura na Unila é diferente, né? A gente tem essa perspectiva latino-americana que é diferente, não adianta. E abriu portas que não eram portas que estavam fechadas, mas eram portas que eu nem sequer conhecia, portas que eu nem sabia que existia. E aí eu entrei no mundo acadêmico, mas eu acho que a mudança, assim, o que mais mudou foi realmente essa visão de mundo, assim, essa ampliação dos meus valores, né, dos meus conceitos, essa capacidade de olhar para o outro. E eu gosto de pensar que cada vez que eu faço uma pesquisa, escrevo um artigo, participo de um evento, eu saio desse lugar um pouquinho mais humano, assim, porque eu acho que para mim a literatura é isso. Eu consigo me colocar no lugar do outro de alguma forma, viver experiências distantes, mas que a literatura consegue aproximar. Então, para quem está pensando em entrar na vida acadêmica, mais especificamente na literatura, saiba que você não tem, é impossível você não sair transformado de alguma forma. E comigo, assim, Cadáver Esquisito, desde a primeira leitura já me deu um baque muito grande em relação ao consumo de carne, né? E é algo que eu tenho trabalhado, eu não consumo mais carne há algum tempo. Estou tentando ainda consumo um pouquinho de carne branca, mas também é uma coisa que eu já estou evitando. Então, assim, mais do que na carreira acadêmica, né? Essa pesquisa tem mudado, tipo, o meu estilo de vida, as questões éticas que para mim, tocaram profundamente. Então, eu vi a necessidade. Então, a minha pesquisa, ela não é, de forma alguma, querer mudar o outro, mas eu falo o que está ali, eu falo do que está na sociedade, coisas que a gente, às vezes, prefere não ver. A minha pesquisa está ali para quem quiser ler depois, para quem quiser refletir, né? Mas para mim mudou, e eu espero que possa também mudar a perspectiva de alguém, quem sabe, né? Depois que lê. Achei muito interessante você, um parênteses aqui, você falar dessa questão da carne, porque o meu atual orientador, ele estuda ecofeminismo e ele também não come carne mais. Porque é inevitável, assim, não só o texto literário do Cadáver Esquisito, mas aí quando você começa a adentrar
nos textos da ética animal, sabe? Quando você lê, por exemplo, Libertação Animal, que é considerado a Bíblia, né, desse movimento do Peter Singer, é impossível você ler um livro assim e você não sai pelo menos com 0,01% de transformação, sabe? Então eu acredito que... E aí, como a gente está sempre inserido nessas leituras, a gente está realmente, sabe? Muda, a gente muda. Sim. E, Kelly, assim, de acordo com a experiência que você adquiriu no mestrado, agora no doutorado, qual característica que você considera, assim, que é fundamental para uma pessoa que deseja ingressar na vida acadêmica? Então, se eu tivesse que dizer uma, eu diria curiosidade. Eu acho que se você quer entrar no mundo acadêmico, você precisa aguçar a sua curiosidade, porque, assim, pela experiência que eu tive, a curiosidade, ela vai te gerar perguntas, essas suas perguntas vão te fazer querer ter uma resposta e essa resposta vai fazer você agir. Então, a minha recomendação é tenha curiosidade de como funciona um mestrado, como funciona um doutorado, leia, né, as coisas sobre o programa que você está interessado, tenha curiosidade sobre os orientadores, as pesquisas, e mesmo quando você já está inserido em um programa, eu acho que tenha curiosidade sobre o que o seu orientador está escrevendo, o que ele tem publicado, ou o que estão publicando sobre o assunto que você pesquisa. Então, eu acho que uma das características principais assim do pesquisador e que sempre está presente assim na nossa rotina é essa curiosidade pelo mais, pelo conhecimento, pelo aperfeiçoar, porque a gente não tem como estagnar, né? A gente pode trabalhar com uma teoria consolidada, mas sempre tem mais para agregar. Então seria essa o que eu diria. E para quem está pensando em entrar assim, você diria é difícil ou não é? É fácil, é moleza? O que você ia falar para essa pessoa? Não é fácil, não vou mentir, não é fácil, mas é possível. Eu acho que com planejamento, assim, com dedicação, a pessoa que tiver vontade, ela vai fazer. É necessário disciplina, é necessário, muitas vezes, né, a gente... Todo mundo fala isso, mas uma noite de sono mais curta para dar conta de leitura, ou né, aquele sofrimento antes de apresentar um trabalho. Mas eu digo que vale a pena, assim. Eu sou a primeira pessoa da família a entrar em pós-graduação, né? Você a primeira a ter um doutorado e hoje, se alguém precisar, sabe? Eu quero que as pessoas conheçam, porque eu tinha essa visão de que era uma coisa de outro mundo, ou que seria, por exemplo, uma pessoa com doutorados é um sábio, é uma pessoa intocável, e não é. A gente, quando entra aqui dentro, a gente vê, nós somos pesquisadores que todos os dias estamos tentando, de alguma forma, aprender mais, melhorar mais. A diferença entre nós que estamos no doutorado e uma pessoa que não está, é que essa pessoa ainda não se inscreveu. Depois que ela se inscreve, pronto, estamos todos no mesmo barco. Então, não é fácil, mas não é impossível. E a dica é, se você tem vontade, vai atrás. E se precisar de ajuda, estamos aí. Você emendou o mestrado e o doutorado? Emendei. Ou você fez uma pausa? Eu emendei. Uhum. Na verdade, quando eu saí da Unila, ainda estava ali nesse processo de finalização, já estava de olho, né, no doutorado. E eu me inscrevi em 2, eu me inscrevi na Unicentro e na UEM. E eu entrei na Unicentro e fiz as disciplinas durante 15 dias, se eu não me engano. E aí eu estava ali já matriculada na Unicentro e aí eu recebi a notícia que eu tinha passado na UEM. E aí, na UEM, a minha pesquisa já estava mais direcionada, porque a minha orientadora é dessa área, então o programa é mais consolidado. Então, de alguma forma, eu fiz ali um peso e eu decidi, né, essa mudança. Mas emendei, foi diretão, assim. Foi corrida, sabe? Porque, igual eu estava falando até com o professor antes, né, o mestrado, ele é um processo mais corrido. Então, a gente tem 2 anos para dar conta de dissertação, para dar conta de disciplina, para dar conta de artigo. E no final do mestrado já está pensando no doutorado, né? E agora, assim, já finalizei as disciplinas, estou na fase de escrita, então parece que eu estou sentindo, depois de anos, assim, um breve respirinho, né? Um breve, porque a gente ainda tem muito o que escrever. Sim, eu tenho essa mesma sensação que você. Eu acho o doutorado mais tranquilo, a gente consegue fazer as coisas com mais calma, com mais qualidade também, né? Que não precisa cursar também tantas disciplinas,
ao mesmo tempo, porque você também tem mais tempo para cursar as disciplinas. Então, Fora que a gente está muito mais maduro também, né? A gente já com tem uma bagagem, certeza. já sabe como funciona uma pós-graduação, né? Então, isso tudo conta. E Sim, com certeza. é interessante também essa dimensão que você falou, que você pesquisou o programa, né? Você foi ver como é que era o programa, se a sua pesquisa estava mais relacionada com qual programa, qual linha de pesquisa. Esse é um passo fundamental também para você conseguir entrar na pós-graduação e desenvolver uma boa pesquisa, né? Eu até brinco se a minha orientadora ver, mas eu stalkeei, né? Tipo, eu olhei na UEM, por exemplo, né, as linhas de pesquisa que tinha mais a ver, e aí eu encontrei a professora Evelyn Libanori, que é a minha orientadora, que ela estuda ética animal há muito tempo, né? E ela é assim, uma das especialistas assim, da Clarice Lispector dentro dessa perspectiva também. E aí, realmente, gente, eu stalkeei o likes dela, fui vendo tudo que ela estava fazendo. Encontrei, tipo, orientandos que já estão com ela, já fui também. Então, assim, foi realmente uma pesquisa, né? Para entender também, né? O que é, porque a gente também precisa que o orientador, ele também tem uma expectativa do que ele quer orientando, qual que é a pesquisa, no que eu posso ajudar. Então, de alguma forma, para alinhar o meu projeto de pesquisa com, né, a bagagem que ela também tinha. Então, eu acredito que tenha sido fundamental, assim, para esse meu processo. E qual fase você está agora? Você já qualificou? Quando que tem o prazo de defesa? Há quantos anos isso aí? Eu entrei em julho de 2021, né? Então, eu vou qualificar no semestre que vem. Acredito que então, o segundo semestre, sim. Agora eu estou na fase de escrita mesmo, já estamos aí no segundo capítulo, né, de escrita. E como eu sou bolsista, semestre que vem eu também tenho que fazer o estágio docência, né? Então aí estou me preparando para esse estágio também, que eu vou aplicar lá na UEM, né? Aí eu vou ter que viajar até a UEM. Kelly, agora para quem não como o olhar de pesquisadora, mas o olhar de quem ama literatura, né? Que todos nós somos amantes aqui da literatura. Se você tivesse que ler um livro só para o resto da sua vida, qual livro você escolheria e por quê? Essa pergunta é muito difícil. Mas não escolheria Cadáver Esquisito. Gosto muito, mas é um livro muito pesado para eu ler pro resto da vida. Eu fiquei entre dois, né? Mas eu escolhi, até porque agora eu tô mais próxima da Clarice, até por causa do orientador, então a gente sempre está debatendo Clarice. Eu escolhi Laços de Família. Eu acho que dentro desse livro tem contos incríveis assim, e que cada vez que eu leio um conto desse, ou cada vez que a gente debate eles nos eventos, sabe, eu saio um pouquinho mais humana, porque eu acho que a Clarice tinha essa potência, assim. Então acho que é um livro gostoso, assim, várias histórias ali dentro eu leria pro resto da vida, a Clarice. Então eu fico com ela. E outra, Muito bom. lembrei de uma outra questão agora que eu quero fazer para você. Nós estamos fazendo o nosso comercial no programa de Literatura Incomparada agora, no mestrado, a gente está com as inscrições abertas. O que você diria para a pessoa que deseja fazer? Vale a pena? Valeu a pena? Gente, vale muito a pena, assim. Hoje, quando eu olho essa trajetória, tudo que as aulas, as disciplinas, assim, a formação dos professores, aí você olha para isso e vê que é uma educação gratuita, sabe? É uma universidade pública onde você vai ter colegas de outros países, então você vai ter uma carga cultural, você vai ter uma bagagem ali de experiência, de conversas, de trocas, você vai conhecer a literatura latino-americana acima de tudo. Então, assim, eu diria, vai, pesquisa, coloque aí em prática qual que é o seu objetivo, faz igual